Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um culto para louvar e agradecer ao nosso Deus através de louvores e também agradecer por tudo que Ele tem feito, apesar de todas as lutas. Ele tem nos dado consolo, tem nos dado paz, tem nos dado alegria de servi-lo. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Graça e paz, vou transmitir à igreja alguns avisos. Diariamente o nosso pastor publica nas redes sociais uma devocional para os casais. Se você tem interesse em estar
acessando estas mensagens que são muito edificantes. Você pode entrar em contato com a igreja, nós vamos inscrevê-lo no nosso grupo de casais e você será certamente muito abençoado com palavras sábias vindo do coração de Deus para a sua vida. Temos também os encontros com os juniores, funciona da mesma maneira. Juniores é a faixa etária de 9 a 12 anos. Estas reuniões que acontecem pelo WhatsApp, elas acontecem todos os sábados às 16 horas. Então vamos lá. Você papai, você mamãe, você vai passar o nome do seu filho que tem a idade entre 9 e 12 anos aqui para a igreja. Nós vamos adicioná-lo a este grupo, ao grupo dos juniores, e todo sábado às 16 horas o seu filho vai acessar um link encaminhado no grupo para assim ter acesso a essas reuniões, a essas lives que também são palavras que vão edificar, que vai fazer com que seu filho cresça no conhecimento da palavra. É muito interessante, não deixe de inscrever seu filho. E também nós temos as lives, o grupo para o Mega Team, cuja idade é de 13 a 14 anos, e as publicações, as reuniões online, as lives, acontecem no domingo às 17 horas. Então fique ligado, se você ainda não inscreveu seu filho nesses grupos, entre em contato conosco aqui na igreja, teremos o maior prazer de inscrevê-los, de colocá-los em contato com os líderes desses respectivos ministérios, ok? A nossa igreja também tem feito uma campanha desde o início da pandemia. Muito antes da pandemia a gente já tinha essa campanha, mas agora ela cresceu e ampliou mais aí os seus braços, os seus níveis de alcance, no que se refere à ajuda às pessoas necessitadas por cestas básicas. Então, se você tem condições de, durante a sua compra mensal, semanal, lembrar de uma pessoa necessitada, você vai comprar aí um pacote de arroz, um pacote de feijão, ou uma cesta completa e encaminhar aqui para a igreja. Eu tenho certeza que vidas serão abençoadas com a nobreza desse seu gesto. Então não deixe de participar, não deixe de ajudar, né? Eu sempre costumo dizer que nem todo mundo é tão pobre que não possa ajudar um pouco. Então ajude, participe. Estamos também arrecadando roupas de frio, né? O frio chegou aí, foi um frio muito rigoroso. E nós estamos arrecadando agasalhos, blusas de frio, principalmente blusas e agasalhos masculinos. Estamos precisando, temos uma demanda muito grande e por isso eu te desafio a fazer o desapego daquele agasalho, daquela blusa de frio que está sem uso, mas que está em boas condições. Então traga para cá, traga para a gente e vamos aquecer, né, uma vida. Por fim, eu quero comunicar à igreja que em relação ao nosso projeto da construção, o projeto da escada, né, que lançamos aí há cerca de 4 ou 5 meses atrás, estamos felizes, alcançamos 77% do nosso alvo. Ainda tem um restinho para ser alcançado e novos desafios virão. Então, se você pode, ligue aqui para a igreja, faça adesão a uma cota, tá? Oferte para a construção. Temos ainda muitas coisas para serem regularizadas na igreja e isto somente será possível com a sua ajuda. Vamos agora entregar nossos dízimos e ofertas. Se você recebeu do Senhor, Ele te deu, Ele te concedeu de maneira tão generosa, de uma maneira tão surpreendente. Seja fiel em entregar o seu dízimo e a sua oferta. Enquanto o grupo de louvor vai cantar um louvor, um hino, você vai ter esse tempo para acessar aí o seu aplicativo do banco aí pelo seu smartphone. Irá aparecer aqui na sua tela as contas bancárias da igreja. Temos conta no Banco Itaú, no Banco Bradesco e no Banco Santander. Você também pode, durante a semana, vir aqui à igreja e depositar o seu dízimo. Quero lembrar que a nossa igreja já retomou os cultos presenciais que ocorrem todo domingo às 10h30 da manhã. Você é o nosso convidado, a igreja tem
cuidado de acatar todos os protocolos de segurança para que tenhamos um culto tranquilo, um culto dentro dos padrões impostos aí pela Organização Mundial de Saúde, pelos decretos do governo federal, governo estadual, governo municipal. Então venha participar, venha louvar o Senhor conosco. Com alegria, com liberalidade, o seu dízimo, oferta, e tenha uma boa noite. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo.
Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Esse é o tempo que a gente separa aqui na nossa celebração para repartir algumas necessidades da nossa comunidade, de pessoas, de irmãos e irmãs que têm passado por alguma coisa. E aí, como faz parte da nossa essência, do nosso fundamento, aquilo que nós somos como igreja, a gente joga isso para a nossa comunidade, entendendo que somos sustentados por uma família que ora. Essa é uma das definições do que é ser igreja. Nesse tempo que nós temos vivido, nós estamos no meio de uma pandemia, algumas famílias têm sentido no seu orçamento por uma questão de desemprego ou um corte salarial. E isso deve ser motivo das nossas orações e eu quero apresentar aqui essas famílias. Se você é uma dessas pessoas que tem passado por uma necessidade financeira, saiba que tem uma igreja que está orando por você. E nós, como comunidade, nos responsabilizamos em orar por essas pessoas. Também por aqueles que passaram por algum momento difícil de enfermidade, uma questão de saúde. E aqui eu quero lembrar vocês, eu estou até com uma anotação. A Nancy, essa semana, passou por uma cirurgia e agora está em recuperação. Nós temos o nosso irmão Antônio, que é genro da nossa irmã Abigail. Tem a Ana, que é filha da Ima, faz parte da nossa juventude. O Valmir Valadão, também o sogro de uma outra irmã que se chama Abigail, aqui da nossa comunidade. E nós temos uma irmã que não é daqui, é de Minas Gerais, mas ela está internada e nós vamos orar por ela. O nome dela é Marlene Rodrigues Silva. São essas pessoas que estão passando por alguma necessidade ou por um tempo de recuperação, um tempo de saúde. Eu quero repartir isso com você, que faz parte da nossa comunidade, para que a gente estenda as nossas orações a esse. Também quero orar por você que está aí na sua casa com a tua família, para que Deus continue te abençoando nesse tempo, para que seja um tempo de crescimento na sua vida. Eu oro pela vida dos nossos pastores aqui da igreja, de toda a nossa liderança, o pastor Reinaldo e toda a sua família, o pastor João e a sua família. Nós temos aqui os seminaristas, no caso eu e o Felipe, que tem sido um tempo muito oportuno para nós em questão do aprendizado, da oportunidade que nós temos aqui na igreja de aprender, e de toda a liderança, de tudo aquilo que nós temos feito como comunidade, como igreja, que você esteja orando para que seja um tempo de crescimento para nós, não só quantitativo, mas um tempo de crescimento espiritual para a nossa comunidade. Por isso eu quero te convidar, feche teu olho aí e vamos orar junto. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade. Nós estamos aqui mais uma semana, celebrando virtualmente, sabendo de que isso é possível e tão possível, a gente tem essa oportunidade de abertamente conseguir transmitir uma celebração pela internet, o que em alguns lugares é muito difícil por conta de toda uma perseguição. Nós aproveitamos essas oportunidades que o Senhor nos dá, esses meios para a propagação do Teu Evangelho, para a manifestação do Teu Reino. Nós entendemos que o Senhor nos colocou aqui como filhos, como servos do Senhor, e a gente carrega na responsabilidade de cuidar e de continuar o ministério que o Senhor um dia começou aqui. Por isso, quando nós temos os pedidos apresentados à nossa comunidade, a gente toma a responsabilidade disso e a gente faz parte, a gente começa a ser junto. E é isso que nós temos feito aqui. Nós oramos por todas essas pessoas que estão em recuperação e que estão nessa fase de hospital e uma questão de saúde. Oramos também por aqueles que têm passado por uma dificuldade financeira, talvez um desemprego. Nós oramos, Pai, para que as portas se abram, para que o Senhor coloque pessoas estratégicas em lugares estratégicos. Que aí nós temos a certeza, não é só para uma necessidade financeira, mas é sim para a expansão do Teu reino. É assim que o teu movimento aqui na terra funciona. O Senhor coloca as pessoas com uma intenção de manifestar o Teu reino, e que seja assim a nossa vida. Nós oramos por essa comunidade, nessa igreja, de tudo aquilo que nós temos como objetivo em cumprir, de abençoar tantas famílias e de edificar tantas famílias.
para que a nossa liderança, cada dia mais sensível ao Teu Espírito para tomar as decisões certas. Nós oramos pela vida dos nossos pastores, o pastor Reinaldo, o pastor João, pela vida daqueles que são abençoados por eles. E nós colocamos isso, Pai, nessa mesa que nós temos aqui na nossa comunidade, para que todos os nossos irmãos sejam parte disso. Essa é a nossa oração, que oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja amada, família de Deus. Privilégio e prazer para mim estar com vocês mais uma vez para lembrarmos e celebrarmos as maravilhas do Senhor nosso Deus. Espero que estejam todos bem em suas casas, com as suas famílias. Graças a Deus nós concluímos a nossa série a respeito do Salmo 23 pela manhã com a linda mensagem do nosso caríssimo pastor João, falando sobre o fato de estarmos para sempre com o Senhor. Para você que acompanhou as nossas reflexões sobre esse salmo, espero que elas te abençoem, que você sempre se lembre que o Senhor, sendo o nosso pastor, não teremos falta de nada, não precisamos ter medo algum, porque Ele está conosco. Para você que não assistiu, você pode acompanhar, estão disponíveis as reflexões, todas elas, nas nossas plataformas digitais. Amém? E hoje eu quero comunicar com a igreja o início de uma nova série que Deus está nos concedendo o privilégio de compartilharmos. Nós vamos tratar um pouco a respeito do fato de Deus utilizar homens e mulheres imperfeitos, pessoas imperfeitas, para a sua obra em tempos de crise. Acredito que será uma série muito pertinente, porque somos uma comunidade de gente imperfeita e estamos num tempo de crise. Será a oportunidade de aprendermos melhor princípios e valores do serviço e do papel da igreja no mundo em tempos de crise, como são os tempos que nós temos vivido. É a oportunidade, se o mundo está em sombras, se o mundo está em escuridão, sermos a luz do mundo, assim como Jesus apontou que nós somos. Se o mundo está em desgosto, é a oportunidade que temos de, obedecendo a Deus, tendo fé no Senhor, sermos o sal da terra. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Nós trataremos muito sobre fé e sobre obediência. E nós vamos basear os nossos estudos de acordo com histórias e com narrativas bíblicas de várias personagens bíblicas, sobretudo do Velho Testamento. Nós vamos falar de pelo menos 10 homens. Eu quero citar aqui com os irmãos alguns desses homens que não eram homens que nós poderíamos chamar de os grandes, os melhores exemplos em pureza e em santidade. Não eram homens cujas auréolas eram as mais brilhantes, mas eram homens que alcançaram o favor de Deus, eram homens que foram usados por Deus, não pela sua boa capacidade, não pelo seu talento, não pela sua boa performance, pelo seu bom desempenho que Deus enxergou neles. Mas foram homens que agradaram a Deus por conta do seu coração, por causa do seu temor, por conta do seu respeito piedoso a esse Deus terrível em feitos maravilhosos, que é a expressão utilizada em Êxodo, capítulo 15. E eu quero elencar aqui alguns dos nomes que nós vamos trabalhar. Nós vamos começar falando de Noé. Noé, que era um homem imperfeito. Por mais que foi um homem que encontrou a benevolência do Senhor, de maneira a Deus destruir o mundo inteiro e só deixar a sua família em todo o processo da história da construção da arca e do dilúvio que nós bem conhecemos, ele foi utilizado por Deus para essa grande obra, essa obra de preservação da humanidade que estava sobre Noé. A Bíblia fala, Noé foi um homem que encontrou a benevolência do Senhor, não porque era bom, mas porque Deus se agradou dele. Só que depois dessa obra toda, 40 dias no dilúvio, 40 noites e mais algum tempo ainda até as águas esvaziarem da terra, mais tempo, depois Noé se embebedou com vinho, né? Não era um homem perfeito, mas mesmo assim não perdeu a oportunidade de ser usado por Deus. O que falarmos sobre Jacó? Jacó, homem famoso, filho de Isaac, filho de Abraão, um dos homens da promessa, pai daqueles dos quais descendem as 12 tribos de Israel, um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus que já pisaram nessa terra. Jacó, que já nasceu com o título de traiçoeiro,
que já nasceu com o rótulo daquele que agarra pelo calcanhar, porque era irmão gêmeo de Esaú e nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Esse mesmo Jacó, que foi escolhido por Deus para ser Israel, para ser chamado Israel e pai das 12 tribos de Israel, esse, com a ajuda de sua mãe Rebeca, roubou o direito de primogenitura numa artimanha, visto que seu pai Isaac era cego, numa artimanha junto com a sua mãe Rebeca, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Roubou a bênção paternal, porque Isaac estava cego. Não era um homem perfeito, todavia foi abençoado por Deus mesmo assim. Também Moisés, esse homem que liderou todo o processo de retirada, de libertação do povo do Egito, estava longe de ser o homem mais competente para essa obra. Mas Deus o chamava de amigo. Noé falou: Senhor, eu não sei falar, eu não quero ir, não consigo. Mas Deus mesmo falou: me obedeça. Eu mesmo te farei como Deus diante do faraó e você vai realizar essa obra não porque você é bom, mas porque eu vou estar através de você. Não pense, irmãos, que foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, mas foi ele que liderou essa obra, utilizado por Deus nesse grande povo mesmo, que não era um homem perfeito, que liderou uma multidão de milhões, de mais de 1 milhão de israelitas, e que por muitas vezes reclamou, questionou a Deus, estava fadigado de liderar aquela multidão toda, e que mesmo não sendo um homem perfeito, foi um dos melhores amigos de Deus, foi um dos maiores homens de Deus que já pisou nessa terra, bem como Davi, o grande rei, o ungido do Senhor, matador de gigantes, né? Não conseguiu segurar os seus desejos masculinos, não conseguiu preservar muito bem os seus instintos, se livrou do enrosco que ele mesmo entrou, cometendo um assassinato, mandando matar o Uzias, a mulher de quem ele adulterou. Tudo bem que foi um homem que se amargurou muito, que muito se arrependeu do que fez, mas que confessou diante de Deus o seu pecado. Leia o Salmo 51. Se confessou o pecado, é porque era imperfeito. Mas mesmo assim, fez parte da linhagem e da descendência de Jesus Cristo. Temos também o exemplo de Jó. Jó, que era um homem importante, um dos homens mais importantes da terra em seu tempo, um ótimo e fiel servo de Deus, de maneira a Deus se gabar de Jó para Satanás. Mas, durante toda a história que nós conhecemos de Jó, ele teve certos questionamentos depois que o sofrimento chegou até a sua tenda, chegou até a sua vida. O Jó, em certo momento, achou que sabia mais do que o próprio Criador. Começou lá naquele diálogo com seus amigos e aquela toda história que sabemos. Até que Deus apareceu e o colocou na linha. E isso curou o Jó. Isso fez Jó entender a sua pequenez. Entender o quanto pecador era, mas o quanto amado por Deus era e quão abençoado por Deus era. E no final da história, depois de ter perdido tudo, foi abençoado por Deus 2 vezes mais. Um homem imperfeito, usado por Deus em tempos de crise. Também falaremos, irmãos, de alguns homens do Novo Testamento. Lembremos do exemplo de Mateus, um publicano, um coletor de impostos, que era odiado por muitos, que ninguém gostava desse tipo de pessoa, mas que recebeu o chamado de Jesus e que na mesma hora abandonou a coletoria e foi seguir ao Mestre. Que linda história! E as reflexões de Mateus nos ensinarão muito. Temos Lázaro para falar também. Bom, Lázaro morreu, né? A gente se lembra bem dessa história. Se morreu, é porque tinha pecado. E se tinha pecado, é porque não era perfeito. Temos o grande exemplo, que para mim é um exemplo clássico. Pedro, apóstolo Pedro. Um cara trapalhão, um grande trapalhão. E que estava longe de ser o homem mais perfeito para ser o líder maior do cristianismo pós a ascensão de Jesus. Não era um homem muito instruído, não era um homem muito esperto em suas ideias, era um homem irritado, era um homem que negou Jesus,
mesmo depois de ter visto muitos milagres e andado com o Mestre e aprendido dele seus ensinamentos, mas que tanto agradou Jesus, que Jesus tanto o amava, que deu a ele a responsabilidade de cuidar dos cordeiros. Pedro, esse homem trapalhão, mas que foi muito usado por Deus em milagres, em grandes obras, isso fica muito claro na narrativa de Atos dos Apóstolos. Será reflexões muito interessantes. E ainda sobre Atos dos Apóstolos, nós conversaremos sobre o apóstolo Paulo, que era perseguidor de cristãos, era perseguidor da igreja de Jesus, odiava esse nome de Jesus, e que ele mesmo se intitula como o pior dos pecadores. Ele mesmo diz isso. Eu, que sou o pior dos pecadores, recebi a graça de Deus. Não havia motivo nenhum em Paulo para que este fosse considerado um homem de Deus, um cristão genuíno. Mas Deus falou a Ananias: este homem eu escolhi para trabalhar para mim. Com toda a sua imperfeição, com toda a violência que existia no coração de Saulo até então, virou Paulo e virou um dos maiores evangelistas que esse mundo já conheceu. Todos esses homens, irmãos, ainda existem muito mais. Nós vamos falar de pelo menos 10, mas ainda existem muito mais. Que tempo teria para falar de Sansão, para falar de Gideão, para falar do próprio Abraão, por exemplo, cada um com suas histórias, mas que foram usados por Deus e se tornaram homens famosos. Eu não sei se você concorda com aquela ideia que diz que Deus escreve o certo por linhas tortas. Bom, eu já vi cristãos maduros que acreditam nisso. Eu já vi outros cristãos maduros que não acreditam nisso, que fala que Deus escreve o certo por linhas retas. Eu não sei o que você pensa sobre isso, irmãos, mas o que eu posso te afirmar é que Deus, sendo perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito, utiliza homens imperfeitos para a sua obra. A única vez que Deus usou, se essa palavra nós podemos usar, usou um homem perfeito, foi quando Ele mesmo se fez homem. Em Jesus de Nazaré. Sim, ali nós tivemos um homem perfeito. Mas ao longo de toda a história, os homens que Deus usou para manifestar o seu reino, para sinalizar a tua glória e o teu santo nome, foram homens limitados. E nesses homens, nós podemos encontrar as nossas próprias histórias. Olhar para nós, ver os nossos erros do passado e ver de onde Deus nos resgatou e o que Deus nos permitiu viver quando a gente dispôs o nosso coração e exercitamos a nossa fé nele. Se você, alguma certa vez, já se perguntou como que Deus pode te usar para mudar o mundo, talvez não o mundo, mas a sua cidade, a sua rua, a sua escola, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua família, ou uma pessoa só que seja, olhe para a história desses homens. Líderes desesperados, que não eram os primeiros na fila da santidade. Como eu disse no começo, as auréolas desses homens precisavam de polimento. Eram homens com corações quebrados, seguidores fracassados, cheios de altos e baixos, mas que não confiaram em seu desempenho, não confiaram em sua performance, mas sabiam onde encontrar a sua esperança, sabiam onde estava aqueles que os capacitavam. Em Deus, o herói de tudo isso, o grande criador, o grande modelador de histórias, o grande resgatador de histórias quebradas. Deveríamos fazer, cada um de nós, o mesmo. Nós deveremos dispor o nosso coração, dispor os membros do nosso corpo para essas grandes obras. Comunique com os irmãos, como já disse, nós vamos falar sobre muita coisa. Eu espero que os irmãos nos acompanhem. E a gente parte do pressuposto bíblico descrito em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17, que diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui em Tiago não é uma discussão
sobre fé e obras. É uma discussão sobre a fé viva e a fé morta. A fé é evidenciada pelas obras. Se você tem fé em Deus, não existe possibilidade de você não produzir nada. Não existe a possibilidade de você não ser usado por Ele. É fé e obediência. É fé e fazer, assim como Pedro. Pedro ficou, como eu já havia dito, o exemplo de Pedro, ficou a noite toda pescando. Não pescou nada, sendo um pescador experiente. Naquele mesmo lago, pela manhã, Jesus chega e fala: Pedro, lance as suas redes. Mas, mestre, a noite inteira eu tentei e me frustrei. Não há motivo, eu acredito, estou convicto que não tem nenhum peixe aqui nesse lago. Mas é porque o Senhor está falando. É pela tua palavra e somente pela tua palavra que eu vou fazer. Teve fé na palavra de Jesus e foi obediente. E naquela manhã pescou tantos peixes de maneira que as redes se rasgavam. As obras, elas evidenciam a fé. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Se vocês não estiverem conectados em mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem produzir nada. E nós que somos os ramos, como o Senhor disse, não temos escolha. Um ramo, se está desconectado da videira, ele não tem a escolha de produzir ou não. Se ele está desconectado, ele não vai produzir. Da mesma maneira que, estando ele conectado na videira, ele não tem a escolha de produzir ou não frutos, ele vai produzir. Então, se verdadeiramente temos fé no Senhor, uma fé viva, então, mesmo nós, sendo imperfeitos, produziremos e faremos obras muito além daquilo que nós pensamos e pedimos, assim como esses homens. Noé nunca imaginou o que viveu, Moisés nunca imaginou o que viveu, José, Daniel, todos esses homens nunca imaginaram o que viveram. Mas porque Deus estava guiando a história deles. Irmãos, vamos dispor o nosso coração, vamos dispor a nossa vida para essa obra, porque o mundo precisa. Esse é o nosso papel enquanto igreja. Eu só quero concluir dizendo que jamais devemos utilizar essa série para dar brecha e justificativa para a nossa imperfeição. Quando Jesus fala, sejam perfeitos, assim como o Pai Celestial de vocês também é perfeito, era isso mesmo que ele queria dizer. Graças a Deus pelo seu convite de nos chamar, de conduzir as nossas vidas para o seu glorioso propósito. Propósito de anúncio e de revelação do seu nome. Deus nos chama a conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é o propósito. E Deus nos dá o Espírito Santo para nos guiar para o cumprimento desse propósito, revelado a nós por meio da cruz de Cristo e por meio da sua ressurreição dentre os mortos. Que não percamos tempo e que, assim como esses homens, em que eu estou muito empolgado para trabalhar, irmãos, nós possamos viver grandes coisas. Deus te abençoe e espero vocês para as nossas próximas reflexões. Uma boa semana a todos. Beijo. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Bom, graças a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui presentes, né? Mesmo em nossas casas, né? Com a oportunidade de louvar a Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós temos que ser eternamente gratos. E essa foi mais uma transmissão, né? Mais uma oportunidade de louvar a Deus. Eu espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o nosso coração. E levem isso na semana também, com as nossas devocionais que vocês vão poder ver e acompanhar durante a semana. E na próxima semana a gente vai ter mais. E é isso. Um beijo e bom resto de domingo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.